há uma mente quase que organizadora da pornografia da internet. Presta atenção que a coisa é muito sutil e, ao mesmo tempo, ela vai criando um ambiente que é facilmente capturável para todo mundo. Por quê? É como se houvesse uma psicologia dentro da internet, com a finalidade de criar um ambiente na sua mente de que é um ambiente seguro, singular, um modo tão protegido, tão tão fechado, um bunker tão pessoal, que ele vai te impedir você de ser afrontado nos seus pensamentos, no seu sentir, no seu comportamento. Porque as relações nesse momento, quem vai ditar vai ser você. Entre aspas. Porque, na verdade, a armadilha foi criada. Quem foi definido, quem vai comandar, foi o teste laboratorial, o teste comportamental que se fazem. Qual o efeito? O efeito de dar um prazer imediato. Em troca, você permite que o seu cérebro seja transformado, seja reorganizado, seja redesenhado. E esse redesenho significa que ele vai modificar tanto as suas formas de lidar no cotidiano, porque você vai ter uma noção, presta atenção, que você não conhece quem está do outro lado. Você tem um conceito que combina uma sensação do anônimo, porque há uma sensação do anonimato, há o ambiente, a ecologia digital cria essa falsa impressão, onde é que não há regras, não há possibilidade de ataque, se limita a uma associação do ilimitado. Lá você consegue tudo, porque você, em teoria, na sua teoria, porque isso não é o que acontece, ele vai criando um ambiente comportamental do conceito tanto do anonimato quanto da desindividualização. Ele tira esse indivíduo, o que é nuclear, o que é essencial. O indivíduo, enquanto individualização, é perdido. Você é pulverizado. E a internet é interessante porque essa pornografia, ela, embora online, embora rápida, ela envolve comportamentos do indivíduo, mas ele cria essa noção de que não há uma consequência. É o maior engano que fazem e que fez milhões de pessoas acreditarem e que fazem milhões de pessoas acreditarem que não há uma consequência. Presta atenção, a sua vida doméstica do cotidiano, ela é interferida, ela é pulverizada. O seu desempenho cognitivo, acadêmico, profissional, ele é reduzido. Como que isso pode ser anonimato? Não, ela é feita para o indivíduo que se tente individualizar, porque ele acha que ele está pondo as regras, os horários, a forma, o vídeo, mas não está. Ele está se perdendo. E é comparável, e quando fazemos vários exames, isso às vezes na terapia se percebe muito claramente, conjugado com os exames, o quanto que o comportamento da pornografia ele é igual ao comportamento do dependente químico, é igual ao comportamento do compulsivo de jogos, de substâncias, tá? A mesma área cerebral. Você deixa, quando você perde a sua individualização, ou desindividualiza,
você perde aqueles atributos da habilidade social que seria seu. Sabe aquelas habilidades únicas que individualiza você e você desindividualiza ela quando você se adere à psicologia da pornografia? É uma perda. Então, é tão interessante porque é o mesmo processo das perdas cognitivas dos pacientes que fazem jogos patológicos, que têm comportamentos de dependências de drogas das mais variadas. Eles digam que tem pensamento, nós chamamos de pensamentos que não saem na cabeça, eles ficam ali martelando, dizendo, vá lá, faz isso, muda o que você estava fazendo, vai atrás desse prazer imediato, ele é bom. É tão interessante isso, e é tão trágico, porque a tragicidade disso cria-se pensamentos muito recorrentes de vazios, e ele leva à ideação suicida. É uma interação social patológica, uma interação social digitalizada, que cria jogos, redes sociais da sexualidade, que vai destruindo o indivíduo completamente. As suas atividades extracurriculares são destruídas. Imagina bandas que você poderia ter uma música, ter uma apresentação, ir para uma igreja, fazer um aprofundamento da metafísica, ter um esporte, não. Isso é retirado do indivíduo, porque isso está no atributo do intelecto e da vontade. E isso tira do indivíduo essa noção. Se você soubesse o que você poderia ganhar, você não seria tão amigável com quem quer destruir você. Não é porque esse anonimato ele cria uma atmosfera de que estou fazendo isso sem consequências, há consequência, você vai deixar de ser você mesmo. Você vai deixar de ter prazer nas coisas mais elevadas da vida. Se é isso, o preço é grande. Perder, por exemplo, uma habilidade social muito boa de saber lidar com relacionamento, de saber lidar com frustrações, saber lidar com as dificuldades, isso para o indivíduo que é um escravo da pornografia, é uma neo-escravidão, né? Nós estamos numa... Agora a escravidão é para todos que assim desejam. E quando caem, é difícil, porque se você já perde as habilidades cognitivas, você perde a habilidade até de perceber o quanto isso está destruindo sua vida, né? Então, se você não percebe, como você vai ter o insight de virar e compreender o quanto esse ponto, esse por si só, ele vai criando uma grande pirâmide de problemas. Ela vai destruindo. Se tira, por exemplo, a sua fé, você fica com um indivíduo perdido. Se ela tira a sua inteligência para perceber habilidades sociais de um trabalho, de ter uma performance financeira melhor, as consequências é para você e para as pessoas que dependem ou dependeriam de você. É uma bomba nuclear e, ao mesmo tempo, para um controle de milhões, é muito bom. Você nutre aquele famoso pão e circo, agora é a pornografia, porque o acesso é gigantesco. 60%, 70% das pessoas hoje, no cotidiano, no dia a dia, fazem um acesso focado nisso. Quer dizer, estão por algum motivo ali
sentindo uma tristeza, uma angústia, uma falta de prazer, uma frustração, seja porque às vezes não consegue nem ter uma companheira ou um companheiro, porque lidar com outra pessoa envolve quebrar todas essas barreiras. E mais, o cérebro é muito interessante, assim como a dependência química, ela tem, a cada nível de uso, vai aumentando a vontade de dosagens maiores. Significa que a cada vez o seu cérebro deseja, precisa, né, mecanismo de resistência, de maior dosagem, de maior letalidade. A pornografia é do mesmo jeito. Quanto mais você vai usando, mais ela vai exigindo níveis de destruição da sua mente maior, complexidade, histórias, e que nunca vai estar atrelado ao mundo real, ao lidar com frustração, ao lidar com o outro. Você se perde. Você se perde. E isso por si só, se alguém fala para você que essa é a grande consequência, você pensaria 20 vezes antes de doar toda a sua existência por meros segundos de prazeres. Eu tenho certeza. O problema é que não é avisado, não é colocado. Você tem uma geração de adolescentes hoje banhado com essa forma de ser. Quer dizer, o cérebro deles hoje está um cérebro propenso, olha que eu vou te falar, propenso a mimetizar as alterações de foco. São indivíduos que ficam com um sentimento constante de frustração, de angústia, de vazio. A pornografia, ela traz isso, e para aqueles poucos que saem dela, ainda tem uma novela para se restituir. É uma grande arquitetura social. Então você está começando a flertar com esse grande desastre ecológico que estamos vivendo. Esse relacionamento dos prazeres imediatos, do prazer da compulsão, ele está sendo hipertrofiado. E você, por conseguinte, está sendo desindividualizado. Você está sendo pulverizado. Aquilo que te traria uma assimetria, quer dizer, a ideia de igualdade é uma besteira, porque não há igualdade, porque todos somos desiguais. E como tal, a desigualdade é que cria a beleza das construções, das estruturas, tanto de prédios, de igrejas, de famílias. É a assimetria, não é igualdade. Se você desindividualiza o indivíduo, se você tira isso, você força a igualdade. E se há igualdade, todos somos facilmente controláveis. Então, compreenda, isso é fundamental, isso interfere no seu cotidiano, interfere nas pessoas que você se relaciona no cotidiano. Então, esse é um assunto denso, já abordei algumas vezes, vamos falar mais, porque só de perder as habilidades, imagina, você perde as suas amizades verdadeiras, né? São poucas, contadas nos dedos, mas que são valorosas. Você perde ela para a dependência, porque sua forma de pensar no seu cérebro, ele vai projetar sempre a dependência química, sempre a dependência do outro, sempre a dependência de prazer, não a ideia de construção, não a ideia de lutar. É isso que está um dos grandes motivos, e isso vira um indivíduo que reclama de tudo, porque ele quer o prazer imediato, como ele não tem, ou como ele vê que o projeto vai demorar, só reclama, só acha que está sendo prejudicado, que
que o mundo está sendo cruel. Realmente, nesse sentido, ele está certo, talvez, né? Porque isso é uma engenharia social genial. Genial. Mas de consequências maléficas. Destrói você. Então nós vamos abordar e contornar esse tema tão delicado e mostrar que os padrões são assimétricos. Tem indivíduos que perdem mais a vida familiar, a vida doméstica. Há indivíduos que perdem mais conhecimentos e comportamentos sexuais, são destruídos. A identidade do indivíduo é fragmentada. Tem indivíduos que se tornam indivíduos infantilizados. A infantilização hoje me parece algo quase que recorrente. São indivíduos hoje quase que um bebê chorão. Ou tanto os homens quanto as mulheres não suportam a ideia de responsabilidade, pressões, porque o cérebro não está preparado para isso. Então, nós vamos assim preparar o seu cérebro para isso. É como uma boa e grande terapia. Só que bem organizada e estruturada nesses temas que tem assolado o nosso cotidiano. Então, continuemos e um abraço.